de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Vamos às palmas. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Celebre a Ele nessa manhã. amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, diga. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Celebre o Cordeiro. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Só a igreja, vamos. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador.
Bom dia, irmãos. Que bom que a gente pode ter esse tempo de culto, né? Ainda que, é claro que a gente chega num culto de sexta-feira, que a gente chama de Sexta-feira da Paixão, ou Sexta-feira Santa, né? Que tem essa simbologia de a gente lembrar da morte de Cristo, mas ainda assim, para a gente é alegria, né? Porque a gente sabe que a gente não celebra aqui uma morte somente. A gente está na presença de um Cristo vivo. A gente lembra daquilo que aconteceu com ele, mas não somente o fim, né, mas o que realmente foi a celebração que faz a gente poder se reunir aqui. Mas, ao mesmo tempo, um dos grandes desafios que eu penso que é a Sexta-feira Santa é a profundidade do que levou Jesus à cruz, que é os nossos pecados. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, se você tiver, senão você pode ouvir atentamente esse texto, em Isaías 53. Eu vou ler o versículo 4 e o versículo 5, onde aqui nos lembra o significado real da morte de Cristo, o que ele levou na cruz. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5 diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Esse texto, né, que é na verdade uma profecia do Antigo Testamento se remetendo a Jesus. Ou seja, antes de Jesus, na verdade, nascer, Deus já vinha dando sinais do propósito dele, de como salvar a criação, o mundo, né? E me chama a atenção a cada dia mais que nós vivemos numa cultura onde a gente se esquece de que nós somos pecadores. Na verdade, geralmente a gente gosta de celebrar o perdão dos pecados, mas a gente se esquece de que nós vivemos ainda num mundo onde o pecado ainda está aí, onde nós ainda muitas vezes, mesmo sendo cristãos, ainda pecamos. Eu não sei se você se toca disso. Nós ainda falhamos e muito. E nesse sentido, né, numa cultura onde cada vez mais há um desafio a se entender, o mundo tenta dizer para a gente, se aceite como você é, cada um tem a sua verdade, não existe, né, um padrão fixo, mas o que é bom para mim pode não ser bom para ti. Muitas vezes a gente como cristão se esquece de que a gente precisa reconhecer quem nós somos. Reconhecer o que levou Jesus à cruz, né? Aqui o autor ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E aí ele diz, né? Ele foi transpassado, no versículo 5, por causa das nossas transgressões. Eu pergunto para você, você tem consciência disso ainda? Né? Ou a gente celebra a Sexta-feira Santa somente na perspectiva também da Páscoa, do domingo, da ressurreição? A ressurreição, sim, nos oferece o perdão, mas de nada vale a gente saber de que Cristo quer oferecer o perdão se a gente não tem um coração também disposto a reconhecer que foi por causa dele, foi por causa dos nossos pecados que ele foi colocado numa cruz. Nós estamos numa série, na verdade agora se tornou uma minissérie literalmente, porque semana passada não teve culto por causa da falta de luz, né? Mas onde a gente está olhando ao redor da cruz os pecados que levaram Jesus até aquele ponto. E a gente talvez corre o risco de dizer foi só os outros que levaram Jesus a ser crucificado, foram aquelas pessoas daquela época. E a gente se esquece que é por mim e por você que estamos aqui, pelos nossos pecados, por aquilo que a gente não consegue ser no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, que Jesus teve que morrer. E eu quero te convidar nesse início de culto, assim como você se encontra, a nós termos um tempo de confissão de pecados. Eu quero que você tire um minuto para você poder pensar sobre aquilo que você talvez não tenha mais se dado por conta que tem falhado. E ainda nesse tempo em silêncio você pode confessar diante de Deus, pedir perdão e em seguida eu vou estar orando com você.
Senhor nosso Deus, é tão difícil, Pai, nós vivemos hoje num mundo onde, como cristãos, nós o tempo todo somos incentivados, Deus, a esquecer que somos pecadores, Deus, de que o que o mundo se tornou, Deus, o que o mundo é hoje, tudo que a gente vê acontecendo de sofrimento é resultado do pecado de cada um, Senhor, de nós como seres humanos. O sofrimento que há no mundo é culpa, Senhor, da nossa desconexão, Deus, do nosso afastamento de relacionamento contigo, Deus, que começou sim lá no início, Senhor, com Adão e Eva, mas que a cada um de nós, Deus, cada um de nós temos permanecido nessa escolha, Deus, de viver a nossa vida sem seguir, Senhor, os preceitos, aquilo, Senhor, aqueles valores que Tu criaste como sendo bons para a Tua criação, Senhor. E Deus, a gente te pede perdão, Pai. Em primeiro lugar, perdão porque a gente vive geralmente a nossa vida sem ser focada em Ti, sem buscar Ti em primeiro lugar, Deus. Sem realmente ouvir, Senhor, aquilo que Tu dizes que é bom para nossas vidas, esses preceitos, valores, princípios, Deus, que podem mudar, Senhor, os nossos relacionamentos diários, Pai. Que podem fazer a gente ter famílias melhores, Deus, ter relacionamentos de amizades, profissionais melhores, Senhor. Nos perdoe porque a gente se esquece que todo o poder que a gente precisa para a transformação se encontra em Ti, Deus. E nos perdoe, Deus, porque também nos nossos relacionamentos diários, Senhor. Na família, Deus, nós temos falhado com nosso esposo, esposa, com os nossos filhos em algum nível, Senhor, e também como filhos, Deus. Tantas vezes a gente não tem conseguido ser aquilo que deveríamos. Pai amado, Tu ouves a nossa oração de modo específico naquilo que a gente não está conseguindo ser bom o suficiente. E Senhor Deus, nos dê sempre essa consciência, Pai, um coração humilde, não somente numa sexta-feira que a gente chama de santa, sexta-feira onde a gente lembra a Tua morte, Senhor Jesus, mas todos os dias, Deus, não permita que a gente se esqueça quem nós somos e que nós dependemos de Ti para que o nosso mundo seja diferente. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós Te agradecemos, Pai, por saber que a Tua palavra também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, reconhecermos quem nós somos e o que fazemos, Tu és fiel e justo, Deus, para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça, Deus. Obrigado, Deus, pelo perdão que nos é oferecido através da cruz. Obrigado que a cruz muda a história da humanidade e a todos aqueles que se rendem a Ti, Senhor. Deus amado, abençoe esse tempo de culto e que realmente seja um tempo de nos rendermos a Ti, Senhor, para que Tu transforme a nossa vida, para que realmente a cruz faça sentido para a gente, que não seja somente um símbolo qualquer. É isso que a gente te pede e agradece, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, ter um tempo de adoração a Deus. Seu amor foi tão profundo que Ele veio a este mundo como grande Salvador.
declare isso. O meu Jesus não está morto, aquele túmulo vazio está. Foi para o céu preparar lugar. O meu Jesus vem nos buscar. Nosso Jesus não está morto, aquele túmulo vazio está. Foi para o céu preparar lugar. Nosso Jesus vem nos buscar. 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 Amém. Essa próxima canção que nós vamos entoar, a primeira parte ela descreve aquele momento em que Jesus estava sendo crucificado. Então, se você sentir a vontade de fechar os teus olhos e permitir que o Espírito Santo leve você naquele lugar e faça parte mentalmente daquele momento, que o Espírito Santo esteja tocando e possa convencer você do amor que Cristo tem por você e aquilo que Ele fez naquela cruz. Amém? Quero convidar você, feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo ir falando com você enquanto nós entoamos essa canção. Vento soprava naquele monte, as nuvens negras cobriam o céu naquele monte, sem saber quem lá morria. Dor que sentia aquele homem, pregado à cruz, sofrendo naquele monte, até que expirou.
Agora nós também nos preparando para a palavra, queremos também trazer ao altar as nossas ofertas. A oferta de hoje, então, é destinado ao fundo de missão da igreja. Que tenhamos, então, um coração generoso também para essa tarefa tão importante. E que Deus nos abençoe também. Todas as nações cantem vitória, pois Deus está por vir em sua glória. A terra tremerá, o mundo inteiro se prostrará a ti cantando glória ao Deus que comunhão ao corpo e sangue de Jesus. Cantemos aleluia, adorado em canções, aleluia, exaltado entre as nações, aleluia, honra e glória te convém, pelos séculos dos séculos, amém. Glória, todas as nações cantem vitória, pois Deus está por vir em sua glória. A terra tremerá, o mundo inteiro se prostrará a ti cantando glória ao Deus que comunhão ao corpo e sangue de Jesus. Cantemos aleluia, adorado em canções, aleluia, exaltado entre as nações, aleluia, honra e glória te convém, pelos séculos dos séculos, amém. Aleluia, adorado em canções, aleluia, exaltado entre as nações, aleluia, honra e glória te convém, pelos séculos dos séculos, amém. Quero convidar as crianças para virem à frente. Nós queremos orar pela mensagem aqui, também pelas crianças que vão estar indo para o culto infantil, vão estar se preparando também para domingo, para fazerem uma apresentação na Páscoa. As crianças e a Esther também pode vir à frente. Vamos orar, crianças? Vamos orar, comunidade. Deus, nós te louvamos, Pai, por essas crianças, Senhor, que tu dás a cada família aqui. Obrigado que a tua palavra diz que eles são herança tua, Senhor. São um presente teu em cada família e são um presente também na nossa comunidade, ao qual a gente quer também, Deus, que elas venham entender o teu maravilhoso amor, Senhor, e o que tu fizeste por elas
e por nós também aqui, Senhor, que vamos ficar nesse espaço. Oramos, Deus, clamando, Pai, que a Tua palavra, aquilo que Tu queres falar conosco hoje, com elas, seja claro e toque, Deus, corações e gere transformação, tanto na vida delas, desde tão novas, quanto na nossa vida, Senhor. Assim nós Te louvamos e agradecemos por esse tempo de palavra. Amém. As crianças vão e nós ficamos aqui, podemos sentar? Queridos, então hoje nós queremos conversar, eu fiquei na dúvida até, já que semana passada eu tinha preparado um tema, e para essa semana outro, então eu fiquei meditando assim, e decidi trazer um tema que, dentre ao redor daquilo que a gente está falando, ao redor da cruz, a gente entende como sendo talvez um dos caras, uma das pessoas que mais foi responsáveis pela morte de Jesus, que é Judas, né? E ainda que a gente não vai falar propriamente, né, daquilo, por exemplo, o tema que eu tinha pensado era falar para hoje sobre os dois bandidos, né? Isso aí vai ficar provavelmente para o ano que vem. A minha ideia provavelmente é continuar no ano que vem essa série, baseada nesse livro, Personagens ao Redor da Cruz. Então, se tu quiser, pode comprar ele e ir lendo, vale muito a pena, né? É um livro fantástico. Mas hoje eu quero falar sobre o Judas, porque, de alguma maneira, a gente acaba culpando ele somente, né, e se esquece de que a gente não é tão diferente dele. E o Judas, ele tem uma característica que, se a gente for olhar para a nossa sociedade, aquilo que define ele é uma pessoa materialista. E nós vivemos numa sociedade que, se você não percebe, é muito parecida com Judas. O materialismo, né, é aquilo que a gente poderia atualizar com talvez uma palavra mais comum para a gente hoje, que tem a ver talvez com consumismo. Materialismo é aquele desejo que a gente tem de sempre ter mais, que a gente foca a nossa vida em nós somos aquilo que nós temos. E nós precisamos de coisas para definir a nossa identidade. E a gente vive o tempo todo numa sociedade onde a gente é bombardeado por informações, por pessoas tentando dizer que é isso que é o foco da vida, que é isso que faz a gente se tornar pessoas de verdade. Eu não sei se você já leu alguma coisa a respeito disso, mas os dados, as estatísticas que falam sobre o quanto que nós somos manipulados a desejarmos cada vez mais bens materiais, são enormes. Por exemplo, as grandes empresas aí de marketing, etc., numa das pesquisas que eu achei na internet, fala que, por ano, as empresas gastam em torno de 150 bilhões de dólares por ano, né, para inserir mensagens em tudo que é meio, para poder fazer as pessoas se sentirem atraídas, terem o desejo de consumirem os mais diversos tipos de produtos. E dentre esses 150 milhões, a gente tem que entender que eles usam de diversos artifícios. Né? Para quem já leu minimamente, ou pode falar com o Roberto, que daí ele foi um vendedor aí, ele pode falar um pouquinho dos artifícios que os vendedores usam, né? Eles usam muitos gatilhos psicológicos para fazer a gente desejar. Depois o Roberto revela os gatilhos que ele utilizava, né, para convencer os clientes dele, mas eles usam muitos gatilhos. Às vezes frases simples. Eu lembro uma frase que, quando eu olhava uma propaganda na televisão de um carro, não lembro se era Mitsubishi, o que era a marca, mas que dizia no final: quem tem está feliz. E é uma frase simples, que a gente não se dá por conta, mas que ela tem uma intenção de dizer: olha, quem tem esse carro está feliz. Quem só tem um Fusquinha, quem só tem um Corsinha, não está feliz. E tu vai assimilando aquilo de tanto ouvir aquela ideia, tu vai entendendo: realmente, se eu tivesse um carro desse, eu ia estar feliz. E às vezes a gente vai admitir realmente, né, aquela frase não é tão mentira, mas por que aquele carro nos faz feliz? Então,
a gente vai vendo quanto que nós vivemos num mundo onde o materialismo é incentivado, onde os publicitários, eles pagam pessoas, por exemplo, uma outra coisa que eu achei, pagam pessoas, às vezes, não somente para incentivar nos meios digitais, nos meios de comunicação, mas eles pagam até mesmo pessoas para ficarem no nosso dia a dia, em lugares estratégicos, para fazer a gente desejar algumas coisas. Há lugares que diz que eles pagam pessoas para ficar em bares, em pubs, pessoas, né, só comentando sobre assuntos que eles querem que as pessoas ao redor ouçam para criar o desejo nelas a respeito daquilo. Então, quantas coisas talvez a gente não percebe que a nossa mentalidade materialista, por um lado, sim, ela é um desejo que está dentro da gente, ela é um reflexo do pecado que fez com que a gente não visse mais a felicidade somente num relacionamento com Deus e uns com os outros, de que aquilo que era a origem da criação, que deveria bastar para a gente, que é simplesmente amar a Deus e ao próximo, isso deveria ser o foco. E quando a gente se afastou de Deus, a gente começou a buscar a felicidade em coisas, então isso é reflexo do pecado, mas a gente vive numa cultura que alimenta, que propositalmente alimenta. E cada vez mais, ao longo dos anos, a cultura tem cooperado para isso, até mesmo nas facilidades que o mundo se tornou. Por exemplo, se você ler um pouquinho sobre a história do consumismo ao longo dos anos, você vai ver que lá pelo século 50, por exemplo, antes do período pós-Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Mundial, a sociedade era uma. Por quê? A escassez era grande durante uma guerra. As pessoas não tinham muitas vezes o que comer, então elas se satisfaziam simplesmente em sobreviver e ter o que comer. E tudo começou a mudar depois do período da Segunda Guerra Mundial, onde, no início pós-Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram a ter estabilidade de vida. Elas começaram a ver que elas podiam ter um salário fixo e poder, assim, se sentirem bem-sucedidas. E isso foi uma das características que começou a ser criado na sociedade, de modo especial até norte-americana, mas que isso se estende para o mundo. E essas pessoas começaram a ver o quê? Bom, que bom que a gente consegue comprar o alimento, e isso me dá um senso de realização, de me sentir bem. Ter o básico. Mas depois de um tempo, os historiadores, sociólogos vão mostrar que as pessoas começaram a já não mais se satisfazer simplesmente de ter o básico. E aí entra uma coisa que é chamado de pessoas contra a cultura, contra a cultura. Entra aquelas pessoas que alguns de vocês talvez até vivenciaram essa época, de hippies, aquelas pessoas que iam contra um padrão estabelecido pela sociedade. Então, aquilo que é um senso de bem-estar, já não é mais definido somente por uma coisa, mas as marcas e os diversos tipos de vida, de pensamentos, começam a identificar quem a gente é e o que é ser bem-sucedido na vida. Então, tudo que é tipo de imagens, de conceitos, de, por assim dizer, símbolos que a gente adquire, começa a definir quem a gente é. Então, há pessoas que se vestem mais hippies, mais desleixados, sei lá como seja a palavra, né, e se veste de uma maneira, e aquilo começa a ser sinônimo de ser bem-sucedido. Há pessoas que começam a se identificar como bem-sucedido porque tem uma roupa de marca específica cara, um tênis da Nike, e hoje já são outras marcas, né? Quando eu era jovem, a Nike era referência, hoje já é outras marcas, né? A Nike já está ultrapassada. É brabo dizer que eu sou velho, né? Mas a gente vai vendo isso acontecer a ponto de que hoje, na verdade, o ser bem-sucedido depende de a gente ter coisas. Não importa quais são, mas simplesmente ter coisas. Isso é o consumismo, de modo geral. Isso é o materialista que traz senso de realização naquilo que a gente obtém e não em ser uma pessoa. A nossa sociedade não se preocupa com aquilo que a gente é. E sabe qual é o problema do materialismo? Não é em si que ter coisas é pecado. Não é que a gente até mesmo se vestir bem, isso seja errado. De a gente, de repente, se sentir bonito e dizer, não, que bom que isso muda a minha autoestima. Não está errado, não é pecado em si isso. Mas o nosso materialismo, assim como foi com Judas, pode chegar a um nível, ao ponto de a gente trair Jesus. A gente não percebe o quão grave é que foi justamente o materialismo de Judas que botou Jesus numa cruz. O excesso de amor aos bens que fez ele tomar uma decisão errada. E é isso que eu quero convidar a gente hoje a entender que
hoje, muitas vezes, a gente continua traindo a Jesus sem perceber, porque o nosso materialismo, a gente está se dobrando, se rendendo a uma cultura que incentiva isso, a torta direita, ao amor excessivo, e que talvez a gente pode estar até dentro da igreja, sem perceber que a gente já traiu Jesus há muito tempo, e que a gente continua botando ele numa cruz e negando a nossa fé nele. E nós vamos fazer isso olhando algumas características na vida de Judas, que passava despercebido até mesmo para os discípulos, os amigos dele ali, e que pode passar despercebido para a gente. Eu quero convidar a gente a abrir a Bíblia, e nós vamos ir conversando a seguir, mas para começar olhando um pouquinho de novo sobre quem era Judas. Em Mateus 26, capítulo 26, versículo 20 até o 25. Se você tem, você pode abrir a Bíblia junto comigo, senão você pode acompanhar a leitura do texto atentamente. Mateus 26, versículo 20 até o 25. Nós queremos lembrar um pouquinho sobre Judas já nesse início aqui. Ali diz assim: ao cair da tarde, Jesus pôs-se, colocou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, mas como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Queridos, eu acho que é interessante a gente olhar algumas questões sobre Judas. Em primeiro lugar, para a gente entender o que levou Judas a agir assim, eu acho que é legal a gente relembrar um pouquinho de quem Judas era. E na Bíblia a gente vai ver algumas características interessantes. Em primeiro lugar, Judas ele era uma pessoa que era conhecido por ser um nacionalista e zelote. O que isso significa para a gente? Para ajudar a gente a entender esse materialismo dele, por assim dizer. Em primeiro lugar, nacionalista tem um pouco a ver com aquilo que a gente chama também nos dias de hoje, uma pessoa que é patriota. Judas era um judeu extremamente que amava extremamente a nação judaica. É mais ou menos como se naquela época ele tivesse um lema como o governo Bolsonaro botou ali do Deus acima de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Poderia ser o lema dele, Deus acima de tudo e os judeus, Israel acima de todos. Ele era um judeu realmente forte, alguém que botava, né, a bandeira na casa dele, a camiseta do time dele lá de futebol. Ele era alguém que tu ia olhar para ele e ia dizer: esse cara ama a nação dele. E zelote era um grupo de judeus religiosos que tinha uma tradição atrelada a conhecer profundamente a lei dos judeus. Os mandamentos, lá do Antigo Testamento, que começa como base os 10 mandamentos, e que se estende em Levítico e Números, nesses livros, como uma explicação aos mandamentos. Os 2 livros ali, de modo especial o Levítico, ele traz, parece que muitos mandamentos, muitas coisas para serem feitas, mas é como se fosse um comentário bíblico dos 10 mandamentos. Então, Judas, ele era alguém que não era, como a gente talvez pensa, não, ele não conhecia as Escrituras, ele não era temente a Deus, pelo contrário, ele era extremamente temente a Deus. Ele era tão capacitado, ou provavelmente até mais, uma pessoa de maior respeito, talvez do que alguns dos discípulos de Jesus que se destacaram para a gente, talvez como Pedro, como líder da igreja e tantos outros, mas que é marcado para a gente como alguém negativo e talvez alguém que não era cristão, seguidor de Jesus de verdade, por causa do fim que ele levou e o que ele fez. Mas ele era alguém que aos olhos de Jesus e da sociedade, ele não ia ser visto num primeiro momento de maneira ruim. Segunda coisa, ele era o tesoureiro do grupo. Então, no grupo de discípulos, né, a linguagem que a gente vai ver ali em João capítulo 12, ele era o tesoureiro do grupo. Ele era alguém que cuidava das finanças, ele administrava as contas da igreja ali, do microgrupo de discipulado deles ali, ele cuidava da bolsa de dinheiro. Ele tinha uma responsabilidade importante. E Jesus via provavelmente nele, agora é algo que eu enxergo talvez no texto, não é que os contextos bíblicos falem diretamente, mas eu imagino que Jesus via nele um grande potencial justamente
porque ele sabia administrar bem a vida dele financeira, que era alguém que realmente tinha conhecimento de economia. Se você já viu o seriado The Chosen, eu cito direto, agora estão introduzindo na segunda temporada o próprio Judas como personagem, ali tu começa a ver que Judas poderia ser alguém que talvez vendesse terrenos, fazia compra, ele era alguém que tinha todo o potencial para dizer quem que nós vamos botar aqui no grupo para administrar as finanças. E Jesus olha para ele e diz, quem melhor do que ele? E ele bota Judas porque ele era alguém que tinha essa característica. Uma outra característica que aí começa a revelar o perigo que está no coração de Judas é que os discípulos, depois que Jesus já havia morrido, começa a ficar claro quando eles escrevem os evangelhos, a gente tem que lembrar que os evangelhos começam a ser de verdade escritos, por assim dizer. Claro, algumas coisas provavelmente eles já vinham anotando durante a caminhada com Jesus, mas muita coisa eles botaram no papel depois que Jesus morre e ressuscita, os discípulos ali. E muitas coisas eles começaram a perceber como isso, que Judas foi alguém que criticou Maria, e que por trás do coração dele, Maria, não a mãe de Jesus, né, mas criticou a Maria, aquela que é conhecida como a pessoa que unge os pés de Jesus com um óleo, né, uma unção cara, como se fosse um perfume daquela época, e ele critica, dizendo, num primeiro momento, dizendo, por que vocês não venderam isso e deram aos pobres? Num primeiro momento, a análise dos discípulos, eles olham para ele e simplesmente veem uma pessoa, olha só que bonito o coração de Judas. Eles não perceberam que tinha algo de estranho ali. Ele é conhecido como alguém que aos olhos dos discípulos, que exemplo. Ele é alguém piedoso, ele é alguém que se preocupa com os pobres. De novo, olha como ele tinha uma boa imagem aos olhos das pessoas ao redor dele. Só depois do que ele faz, começa a se mudar a imagem. Só que aí começa a mudar um pouquinho aquilo que eles começam a ver. Mateus 26 vai dizer que eles descobrem que ele foi alguém que recebeu suborno para poder trair Jesus. Ele foi alguém que deram dinheiro, proporam para ele, a gente vai te beneficiar, e ali começa o problema acontecer, onde ele cede à tentação daquilo que era importante para ele. Ele não soube lidar com aquilo. E por último, nós vamos ver que o modo como ele lida, eles percebem que o modo como ele lida com o dinheiro, com o peso na consciência do que aconteceu com Jesus, foi que fez ele devolver o dinheiro. Não está falando aqui somente do que ele fez depois de devolver o dinheiro, mas ele se arrepende. Você consegue perceber como o olhar sobre Judas, num primeiro momento, não é somente como um traidor, ainda que nas nossas Bíblias, se tu vai olhar o título, tem a ver de Judas como um traidor, mas as pessoas ao redor dele olhavam para ele como alguém que ele não deixa de ser um exemplo. Até mesmo quando ele errou, num primeiro momento, ele vai lá e devolve o dinheiro, ele diz, eu pequei, eu não estava certo no que eu fiz. E quantos de nós poderíamos ter uma imagem dessa? Quantos de nós, hoje aqui, poderíamos nos identificar com Judas? Como pessoas que são boas patriotas, zelosos com a lei de Deus, que amam a Deus, que administram as finanças na sua casa, na igreja, nos grupos da igreja, em diversos lugares do trabalho de maneira boa, que critica, que tem um olhar para os pobres, e que todo mundo poderia dizer, não, esse é um exemplo. Essa pessoa é quem deveria estar realmente à frente de trabalhos da igreja com as finanças, etc. Nada contra, agora, não é para ti a mensagem, tá? Às vezes tu diz, eu falo demais para ti, não é para ti, tá, Simone? A Simone diz, não, toda a pregação é para mim, eu espero que toda a pregação seja para todo mundo, incluindo para mim, ok? Eu não prego pensando em ti, tá, Simone? É que a Simone assumiu como tesoureira agora, por isso que eu estou falando, né? Mas a gente poderia olhar para qualquer um de nós. E aí, eu quero te convidar a entender algumas características que estavam no coração de Judas e que aquelas pessoas, amigos dele, não perceberam. A primeira coisa que nós vamos ver, que pode estar na nossa vida, é que uma pessoa que pode trair Jesus vai ter na sua vida o materialismo como algo secreto, o consumismo, o desejo exagerado. O que isso quer dizer? Eu não sei se você já se perguntou por que os discípulos de Jesus foram pegos naquele texto que a gente leu agora, com surpresa, quando Jesus diz, um de vocês vai me trair. Não sei se você já percebeu que eles ficam surpresos, não é tipo assim, é Jesus, quem será? E aí olham para Judas, quem será? Eles não fazem isso. Jesus, será que alguém vai te trair aqui?
né, alguém. Eles não fazem isso, eles fazem, seria eu, Jesus. Sou eu que vou fazer isso contigo. Eles não sabem quem que ia atrás de Jesus. E eles não sabem porque realmente Judas vivia esse amor ao materialismo de uma maneira muito secreta. As pessoas não conseguiam perceber na vida dele, nas atitudes dele, o amor excessivo ao materialismo. Que a vida dele poderia estar sendo dominada por isso. Judas enganou muito bem os 11 amigos dele. Ele fez de conta que ele era um discípulo e não um traidor. Ele fingia que ele pensava nos pobres. Ele fingia que ele se interessava com a economia. Ele fingia ser íntimo de Jesus. Ele conseguia realmente fingir que ele era uma coisa, mas ele era outra. E o materialismo na vida da maioria das pessoas é um segredo. Ninguém sai dizendo aí a torta direita, com orgulho, dizendo, eu amo realmente o dinheiro, eu amo as coisas. O meu intento não é me preocupar com a minha família. Eu quero realmente ganhar dinheiro, eu quero ser bem-sucedido e ser a pessoa mais rica da cidade, eu quero poder viajar para... Ninguém tem orgulho de dizer que é materialista. Ninguém tem orgulho. A gente sabe que a gente gosta, que é bonito dizer, não, eu faço isso pela minha família. Eu faço isso porque eu quero dar condições para o meu filho ser bem-sucedido, estudar e ter realmente condições de não precisar trabalhar tanto, etc. Eu faço isso pelas pessoas à minha volta. Eu sou zeloso, administro tão bem as finanças por causa que eu quero realmente cooperar para o reino de Deus. Todo mundo, e mesmo quem não é cristão, pouquíssimos talvez vão dizer, e ainda assim falam no fundo, dizendo, é por pessoas. Vão usar argumentos bonitos, porque é secreto. Só que, quando a gente vê Jesus falando, em Mateus 6, 23, lá no contexto do Sermão do Monte, ele vai falar sobre o perigo que é a gente viver nessa escuridão, nessa coisa de esconder o verdadeiro, aquilo que está verdadeiramente no nosso coração. Ele diz, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. E ele está falando essas palavras num contexto ali de Mateus 6, onde ele está se remetendo justamente a como a gente administra os bens. Jesus está dizendo, olha, se você vive de uma maneira que aquilo te domina, se as trevas, se a escuridão que está no fundo do teu coração são realmente trevas, se aquilo não ilumina você, cara, como é horrível a pessoa que você é. Talvez ele poderia dizer para a gente, e como ele poderia ter dito para Judas, se a amizade que está dentro de você é falsa, que tremenda falsidade é. Se você não é amigo de verdade meu, mas está muito mais preocupado com aquilo que eu tenho para oferecer para ti, que falso que você é, pior do que qualquer outra pessoa. Se você só está interessado nos meus bens, se você finge que ama a mim e usa os bens para a honra e glória de Deus, que vergonha que eu tenho de ti. A segunda coisa que nós vamos ver é que o materialismo na vida de uma pessoa geralmente caminha numa linha muito racional. Pessoas materialistas sempre vão arranjar um bom motivo para justificar a sua necessidade de ajuntar coisas, ou de acumular bens, ou gastar. Nós sempre vamos encontrar um bom motivo para não dizer que a gente é ganancioso. Não foi isso que Judas fez com a Maria? Ele olhou para aquilo que ela fez, de ungir os pés dele, e disse, por que vocês não venderam isso e deram para a gente poder distribuir para os pobres? Seria muito mais bonito. E é assim na nossa vida também. Geralmente a gente vai ter um bom motivo para dizer, eu preciso gastar esse dinheiro com algo que é digno. É tipo, de repente, a gente dizer, eu preciso trocar de carro. Mas por que tu precisa trocar de carro e pegar um carro tão mais caro? Não, é porque o banco, né, ele é muito duro, está me dando dor na lombar, etc. Eu preciso de um carro melhor porque eu viajo muito, etc. E é um bom motivo. Mas, às vezes, no fundo, o que a gente gostaria de dizer é que o nosso grande sonho sempre foi ter aquele carro. E tu arranja um motivo bom, um motivo digno, bonito, para dizer para as pessoas, para convencer a tua esposa, o teu esposo, de alguma coisa que você precisa. De que você não vai investir naquilo, mas vai investir nisso porque realmente é um motivo digno. Nós costumamos fazer isso. Foi justamente o que está em João 12. Porque este perfume não foi vendido e dado aos pobres. E às vezes a gente faz isso, né, também como cristãos, dizendo, a gente poderia não gastar com algumas coisas e ter dado aos pobres. Mas no fundo o que estava no nosso coração é o materialismo, mas a gente usa
a razão, argumentos bons para convencer as pessoas que nós temos um coração bom, que nós não somos materialistas. A terceira característica de Judas é que o materialismo se demonstra na vida de uma pessoa como alguém que é escravizada por aquilo. O que isso quer dizer? Quando nós lemos aqui Lucas 22, versículo 3, ali é dito sobre Judas que, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. E aqui eu não quero me remeter somente à ideia de que Judas foi tomado possessivamente, né, possessão demoníaca por um demônio. Mas muito além de algo que aqui eles constatam, que Judas foi dominado pelo diabo, a ponto de fazer aquilo que ele fez, mas a gente tem que entender que nem sempre é possível dizer que alguém está endemoniada, por assim dizer, até porque a gente olhou em Judas e ninguém iria dizer que ele era alguém que poderia ser dominado pelo diabo para fazer uma coisa como ele fez de trair Jesus, mas o que também traz de profundo aqui é que muitas vezes a gente, quando ama o materialismo, vai chegar a um ponto onde a gente é tão dominado por esse sentimento ruim, por esse desejo ruim, que não tem mais volta. É isso que está por trás do que aconteceu com Judas. Quando ele se entregou de verdade ao amor dele, se deixou levar por aquilo, o mal, o diabo tomou conta dele de uma maneira, o sentimento ruim, o desejo mal, que ele não tinha mais escolha na vida dele. Ele foi literalmente escravizado por isso. Queridos, isso é verdade não só em relação a Judas, mas em todo tipo de cobiça, pecado que a gente pode ter. Quanto mais a gente peca, mais a gente vai sendo escravizados pelos nossos desejos. Quanto mais a gente vive uma vida sem aquilo que eu falei no início do culto aqui, de confessar os pecados, de reconhecer quem nós somos, quanto menos a gente admite que nós realmente temos desejos ruins, mais aquele desejo vai dominando a nossa vida, a ponto de se tornar tão normal que a gente já não consegue mais voltar atrás. E isso é uma escravidão. Escravidão no sentido real da palavra, de escravo, de que alguém que não tem a opção de dizer não para o seu Senhor. E é isso que a palavra de Deus vai dizer, por exemplo, em relação ao dinheiro. Não tem talvez coisa pior do que o dinheiro na vida das pessoas, porque ele pode se tornar um Deus. O amor, Jesus vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor excessivo que domina a gente a ponto de cegar a gente, de dizer, eu sempre preciso mais, eu quero mais. A escravidão, onde você não consegue dizer não, de repente, para alguns dias de trabalho, dizer não para o teu patrão, às vezes você abre mão de se dedicar a pessoas que você ama, e você não consegue dizer não, porque você ama o dinheiro, não é nem às vezes as pessoas. Não é porque você não consegue dizer não para o seu patrão, você não consegue dizer não para o trabalho, porque você é viciado em trabalho, mas não é que você é viciado em trabalho muitas vezes. Você ama o dinheiro, porque você sabe que o dinheiro traz muitas coisas. O dinheiro vai te dar as condições de comprar coisas que você ama. A escravidão de não conseguir dizer não para nada. E Judas era assim. Em quarto lugar, o materialismo, ele distorce valores. Olha aqui em Mateus 26, 14 a 16, que eu quero ler novamente, diz assim, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse, quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Sabe o que é interessante aqui? 30 moedas de prata. Não se tem bem certeza nas pesquisas a quanto que equivale nos dias de hoje, né, e o quanto que demorava para conseguir naquela época esse valor. Mas se estima que para conquistar, para conseguir esse valor através do trabalho, levaria em torno de 30 a 120 dias. Se você vai pensar, trabalhar 30 até 120 dias não é tanta coisa. Não é muita coisa. Vamos jogar por baixo. Vamos dizer que as 30 moedas de pratas que Judas aceitou para trair Jesus fossem somente 30 dias de trabalho. Olha a distorção de valor. Eu até brinco no sentido de que, não que isso o que eu vou dizer está correto, mas numa mentalidade de alguém materialista, se ele fosse inteligente, ele deveria ter pensado, bom, 30 moedas de prata, eu vou economizar 30 dias de trabalho, não vou precisar trabalhar 30 dias, ou ter um cara que eu estou andando com ele e estou vendo que ele tem poder.
O que compensa mais? Manter esse cara comigo, que ele pode me beneficiar de modo egoísta, ou eu não trabalhar 30 dias? Até no sentido ruim, Judas foi tanso. Ele não pensou. E ele distorce completamente o valor, porque não somente no sentido ruim, mas ele faz uma troca de não perceber que ele tinha perto dele o Deus vivo, onde as pessoas ao redor dele estavam percebendo isso, e ele não percebe quem era a pessoa, e ele prefere trocar Jesus por 30 dias de trabalhos não feitos. E isso também acontece muitas vezes na nossa vida. Pessoas materialistas começam a distorcer valores. Pessoas que amam, acima de tudo, o dinheiro, começam a dar tanto valor para uma nota de 100, de 200, por de repente, por trabalhar um pouco mais fora do horário e ganhar um pouco mais num trabalho que de repente vai render mais, a ponto de negligenciar coisas importantes. Coisas importantes como a sua vida de fé em primeiro lugar, porque valorizam tantas outras coisas e não conseguem entender o quanto que se dedicassem um tempo mínimo. Se fosse tirar 10% do nosso tempo para realmente buscar a Deus, de vir ao culto, de buscar ter tempo de leitura da palavra, o quanto que isso ia surtir de efeito positivo na nossa vida. Mas a gente não valoriza, não sabe o quanto que vai acrescentar na nossa vida o tempo com Deus. A gente não vê valor nisso. A gente troca por qualquer outra coisa o tempo com Deus, porque a gente acha que outras coisas são mais importantes. E pior ainda, quando não somente são pessoas, mas quando a gente abre mão de tempo com Deus por trabalhar. Mas a lógica também vale pela questão do amor, a questão de trocar a família, de repente, pelo trabalho. Pessoas que a gente ama e a gente não dedica tempo para elas e a gente distorce o valor. A gente trabalha que nem um louco, onde a gente muitas vezes abre mão de estar tempo de qualidade com familiares, amigos nossos, para ouvir pessoas, caminhar com elas, por causa de um pouco mais de trabalho. Queridos, o que fez Judas fazer o que ele fez, basicamente não foi que ele era um traidor. Ele não era definido por essa palavra, desde o início. Ele era um seguidor de Jesus que, em algum momento, ele se deixou dominar pelo desejo excessivo e que essas características, mais tarde, os discípulos, os amigos dele que estavam ali, perceberam que ele tinha. E que eu não sei se você percebe isso, mas nós também podemos ter essas características. E que a qualquer momento, assim como Judas, a gente pode cair no mesmo erro. Judas, ele chega ao final desse processo com uma escolha bem palpável. Ele se arrepende do que ele fez, ele confessa dizendo, pequei, pois traí sangue inocente. Ele poderia, ainda assim, ter tomado uma escolha diferente na vida dele. Ele poderia não ter se suicidado. Assim como Pedro traz Jesus, sente também um remorso tremendo e ele toma uma outra escolha. Ele não escolhe continuar vivendo aquele padrão dele de traição de Jesus. E eu pergunto se de repente você em algum nível se começa a perceber que se você se encontra como alguém materialista e que isso tem levado você a trair a Jesus nos dias de hoje, que talvez se Jesus viesse no nosso meio a gente diria assim como eles disseram, nós não vamos trair, como Pedro disse, e no fim eles permitiram que Jesus fosse para uma cruz e eles foram responsáveis, nós faríamos a mesma coisa talvez pelo materialismo. Quantas vezes a gente continua botando Jesus na cruz porque a gente prefere dedicar mais tempo a coisas que a gente ama, a bens, até mesmo por um conforto da nossa casa, onde a gente não está disposto a se sacrificar um pouquinho de sair de casa um dia à noite porque tu está muito cansado, por causa do dia de trabalho, que tu trabalhou demais. Irmãos, você tem a mesma escolha que Judas tinha, de se arrepender e poder se voltar para ele novamente, de poder continuar tendo um relacionamento com ele, de permitir que ele tire esse desejo excessivo de a gente ser identificado pelo que a gente tem, pelo que a gente faz, e sim ser identificado por quem Jesus diz que nós somos.
amados por Ele, discípulos e que têm uma missão muito maior do que conquistar bens. O que nos define como seres humanos não é simplesmente ter bens. Os bens têm que cooperar para a missão do reino de Deus. Tudo que nós ganhamos tem que cooperar para que a gente faça a vida das pessoas à nossa volta melhor, começando pela nossa família, se estendendo para os nossos amigos, colegas de trabalho, aonde a gente está. Mas os bens são somente um meio de a gente servir a Deus. E a gente não pode se deixar dominar por esse amor, porque aí a gente vai usar isso para o nosso bem e não para o bem do reino de Deus. É uma escolha tua, o quanto que nós, eu e você, eu me incluo nisso, temos traído Jesus a ponto de talvez a gente se esquecer que quando a gente celebra a ceia hoje, Ele foi morto por causa das nossas traições diárias, do amor excessivo, que a gente hoje tem muito mais a bens do que a Ele. Quero te convidar a nós, mais uma vez, temos 1 minuto de silêncio, para que você possa assim deixar, meditar naquilo que Deus, ao longo dessa palavra, mais falou com você. E você também poder já ir respondendo a Ele aquilo que Ele mais tocou na sua vida, mais falou com você. E em seguida eu quero orar também com você. Senhor nosso Deus, Pai, a gente, no mais íntimo, Senhor, eu tenho certeza, Pai, que todos nós aqui que vivemos numa cultura tão materialista, em algum grau nós temos te traído todos os dias, Deus. Em algum nível, Senhor, de algum jeito nas nossas vidas, a gente acaba sendo influenciado por esse mundo que alimenta esse desejo dentro de nós de buscar felicidade em algum lugar, se não em Ti, Senhor, e nos afasta de Ti na verdade. E a gente acredita, Deus, que bens, Deus, festas, viagens, Deus, tudo aquilo que envolve dinheiro vai nos dar um senso de realização plena, Deus, de alegria constante. Só que essas coisas são passageiras, Deus. A gente sempre precisa de mais dinheiro, a gente sempre precisa de mais roupas caras, viagens, Deus, e tantas outras coisas, Senhor. Nos perdoe, Deus, que nós não somos tão diferentes de Judas. Senhor, nos perdoe que nós talvez olhamos para essa pessoa indignados, Deus, achando que a gente não faria o mesmo e que hoje nós somos confrontados com a realidade que nós faríamos, Senhor. Provavelmente nós faríamos a mesma coisa que ele, Senhor. Trairíamos a Jesus, botaríamos hoje ainda, Senhor, ele numa cruz, apesar de percebermos os sinais de quem ele era. Nos perdoe por esse amor aos bens, a esse materialismo que nós nos deixamos dominar, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito, que tem o poder para nos libertar, Senhor, dessa escravidão que tantas vezes nós já estamos, Senhor. Faça isso em nosso coração, na nossa mente. Mude, Senhor, a nossa consciência de que essas coisas, Deus, só podem ter valor se elas são usadas de uma maneira que edifique a vida de pessoas, que não são usadas de maneira egoísta, Deus. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, também que cada pessoa aqui consiga sair daqui com atitudes bem palpáveis, Deus, não somente um desejo generalizado, mas atitudes palpáveis do que precisa ser mudado, Senhor.
do que ela precisa passar a priorizar a partir de hoje, aonde ela precisa aprender a dizer não para algumas coisas que dão mais dinheiro para ela, mas que não tem trazido realmente a importância de ela enxergar onde está o real valor, Deus. Senhor, mova cada coração naquilo que na sua vida pessoalmente ela precisa mudar, Senhor. Na vida profissional, na vida até mesmo relacional com amigos, para que assim ela possa priorizar, Deus, em primeiro lugar o Teu reino, a Ti, Deus, um relacionamento contigo, e da mesma forma isso se estenda, Senhor, para priorizar as pessoas, Senhor, e não aquilo que a gente quer usar com elas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos isso e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Amém. Irmãos, eu quero convidar nós a ficarmos de pé, nós vamos cantar um hino. Ao longo do próximo hino nós vamos estar recebendo os elementos da ceia. Você pode pegar ele, segurar e depois desse hino nós vamos estar celebrando a ceia como comunidade. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim na mesa o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés, enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de cear, e era um louvor
latir estava todo o meu ser, batido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, e seu mergulhar a minha salvação. Queridos, eu quero ler o que o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Ele diz assim no versículo, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que tenho lhes entregue. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e ele tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e ele deu graças e disse, tomam e bebam todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Eu encerro aqui. Irmãos, quando Jesus, ele toma o pão, ele toma o suco, e ele agradece de novo, eu falei isso há pouco tempo quando a gente celebrou a ceia, ele não agradece pelo sofrimento, ele não é pelo que ele vai ter que passar, mas ele agradece pelo resultado. E a pergunta é o que Paulo diz, o que nós fazemos em relação a isso? Se nós, de novo, como eu falei no início do culto, se nós entendemos a profundidade, e eu acho que o mais profundo do que Paulo diz é essa questão do examinar a si mesmo e saber que não é que é um ato mágico que a gente faz aqui. Ele fala que muitas vezes a gente vive doentes, por assim dizer, porque a gente não entendeu o que Jesus fez por nós. Que a gente vive no sofrimento em diversos níveis da nossa vida, porque a gente ainda não compreendeu e não aceitou a Jesus de verdade. O desafio que nós temos agora quando nós vamos partilhar o pão e o suco, que simbolizam essa entrega, é realmente fazer isso dizendo, sim, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que Tu morreste em meu lugar. E eu quero te convidar agora a fazer isso, falando para si mesmo. Quando a gente comer o pão e beber do cálice, que você possa falar na sua consciência dizendo, Senhor, sim, eu creio em Ti. Comam o pão, bebam o suco, esse é o corpo e o sangue de Cristo derramado por nós. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo Teu grandioso amor, Pai. Obrigado, Deus, que nós não merecíamos, Pai, que Tu fizeste isso em nosso lugar. Mas obrigado que Tu fizeste aquilo que nós precisávamos. Obrigado, Deus, que a cada dia a gente consiga viver as nossas vidas, Pai, como uma expressão de gratidão, Pai. Que essa proximidade contigo gere a cada dia transformação verdadeira, Senhor. Nós não queremos viver como se não fôssemos de verdade Teus seguidores, Senhor. Senhor Deus, não permita que a gente Te traia mais. Que a gente consiga ser seguidores fiéis a Ti. E assim como os discípulos saíram de uma inconstância quando se encontraram com a cruz. E no livro de Atos nós vemos, Pai, a coragem que eles têm a ponto de se entregarem, morrerem por Ti. Nos dê essa mesma coragem de viver todos os dias, Senhor, para glorificar o Teu nome. É isso que nós Te pedimos, no nome santo de Teu Filho Jesus,
nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê a sua paz, hoje e sempre. Amém. Queridos, um abençoado feriado, que a gente possa partilhar dos momentos de comunhão, lembrando, né, a cada um da família sobre o significado da Páscoa. Domingo nós temos culto de Páscoa às 7 horas da noite. E agora, como está tudo mais tranquilo, não deixa de ir embora se desejar a paz de Cristo para as pessoas tão próximas de você. Um abençoado final de semana.